Glória a Deus. Então, vamos falar sobre interpretação bíblica, interpretação das Escrituras. Antes de nós observarmos algum texto das Escrituras, eu quero começar passando para você que o conteúdo desse curso, muita coisa que eu falarei aqui, você poderá ver também nas matérias do Rema. O Rema é uma escola interdenominacional que tem o propósito de alcançar pessoas por meio da palavra de Deus. Amém? Então, eu vou ensinar para vocês hoje um sistema de interpretação, e esse sistema, em duas matérias do Rema, a matéria escatologia que eu ensino e a matéria aliança de sangue que eu também ensino, esse método é ensinado também nessas matérias. Mas eu vou compartilhar com vocês algo mais que tem também em uma outra escola chamada Escola de Ministros Rema, que em breve essa escola terá nessa cidade também. Amém? Glória a Deus. Então, nós teremos um tempo aqui, vai ser uma prévia daquilo que Deus tem para as nossas vidas também. Amém? Glória a Deus. Então, para quem não me conhece, eu sou pernambucano, eu moro em uma cidade chamada Arco Verde, lá no Portal do Sertão, mas eu nasci em uma cidade a 80 quilômetros de Recife, chamada Gravatá. E tenho servido ao Senhor já durante um bom tempo. Você está vendo esse vaso magro assim, mas eu tenho 30 anos, eu já estou idoso, gente. O negócio está sério. Mas eu creio que nós iremos aprender algumas coisas aqui, amém? Diga, Deus é bom. Aleluia. Meu Deus, nunca pensei que eu ia dizer que estava idoso. Vamos lá. Diga comigo, interpretação bíblica. Queridos, essa palavra interpretação, ou interpretar, esse verbo, vem de uma palavra, né, que procede do grego, que na mitologia grega, queridos, existia uma divindade chamada Hermes, o deus Hermes. Hermes era o mensageiro dos deuses. Você sabe que na mitologia tinha Zeus, tinha as outras divindades, tinha o Hades e tinha outros também. Hades era o local onde eles iam, existia o protetor do Hades, existiam diversas. Quando você estuda mitologia, você sabe que existem diversos mitos e divindades compartilhados na mitologia. E um deles era o deus Hermes. Hermes transmitia, era o mensageiro, era a pessoa responsável, era a divindade responsável para transmitir aquilo que a divindade maior queria para o povo ou para os outros deuses. Essa palavra hermenêutica, de interpretação, vem desse entendimento. Então, qual é a ideia? Nós iremos aqui mergulhar um pouco na interpretação, na hermenêutica das Escrituras, procurando o seu significado, tentando, com auxílio do Espírito Santo, descobrir qual é o sentido das palavras, o que é que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente possa compreender fielmente as Escrituras. Amém? Eu vou falar algo para você aqui e guarda isso no teu coração. Se Deus disse A, eu não quero B nem C, eu quero A. Amém? Então, nós precisamos ter expectativas naquilo que Deus disse. E, às vezes, a maneira que nós nos aproximamos de algumas passagens das Escrituras ou de diversas interpretações, pode ser que nem seja a vontade de Deus aquilo que está sendo interpretado. Mas a gente vai ficar com as Escrituras e somente com as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Então, eu tenho algo para ler com vocês aqui. Abra, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Essa referência aqui é maravilhosa. Atos 8, verso 30 ao 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 30 ao 35. Então, queridos, durante esses dias eu irei falar também sobre as traduções da Bíblia. Qual é a melhor tradução? Qual é a tradução que é mais próxima do original? Qual é a tradução que é mais fácil de compreender? Irei falar um pouco sobre as paráfrases, como a mensagem, a NTLH e outras tidas como traduções, mas são paráfrases. Nós iremos explicar também.
vou ensinar para vocês um método de estudo que nós iremos praticar aqui em sala de aula e vai ser um tempo de crescimento, amém? Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso 30, a partir do verso 30, lemos: Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Olha que coisa interessante. Um homem que estava lendo uma passagem do profeta Isaías. Quem já leu o profeta Isaías aqui? Levanta a mão. Ele estava lendo uma passagem, e a passagem que ele estava lendo, queridos, era Isaías 53. Uma parte de Isaías 53. Só que aquele homem estava lendo e ele não estava compreendendo. E é interessante que a dificuldade dele era de entender se o profeta referia-se a si mesmo ou a um outro que haveria de vir. E é interessante que esse homem também fala para Filipe assim: como eu vou compreender se não há quem me explique? Então veja a importância da gente buscar a correta compreensão, a correta explicação de um texto da palavra do Senhor. Veja, Filipe explicou para aquele homem que essa pessoa que ele estava lendo a respeito dessa pessoa era Jesus Cristo. Quem era esse que haveria de vir, que sua vida seria tirada? Quem era esse que dolo algum seria encontrado na sua boca? Quem era esse? Filipe vai falar: esse é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, uma das razões porque nós precisamos estudar interpretação é para a gente saber a correta explicação das Escrituras. Amém? A correta explicação das Escrituras. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. E aí eu peço que você me ajude respondendo algumas perguntas. Você acredita que se nós acreditássemos que Jesus era um anjo, isso afetaria sim ou não a doutrina da salvação? E aí, gente? Nós temos aqui dois partidos: o partido do sim e o partido do silêncio. Se nós acreditássemos que Jesus era um anjo e não era Deus e homem, isso afeta ou não afeta a nossa doutrina? Eu vou lhe explicar por quê. Porque talvez você pode responder: não, com certeza afetaria a nossa doutrina, mas talvez você não saberia dar uma explicação, uma razão. Por que afetaria a nossa doutrina compreender que Jesus era um anjo? É simples. Pergunta: quem pecou lá no Éden, foi um anjo ou um homem? Diga, um homem. Agora preste atenção, o Redentor veio para resgatar quem? Então ele tinha que ser o quê? Homem também. Amém? Olha que coisa interessante, o Redentor tinha que ser homem para substituir homens. Isso quer dizer que ele é o substituto perfeito. Por quê? Porque Jesus era e é homem. Mas homem é criatura, sim ou não? Uma pergunta: criatura tem poder de salvar outras criaturas? Diga não. Porque a Bíblia fala, queridos, no profeta Jonas, que a salvação pertence a Deus. Aí agora nós estamos em um dilema. Porque quem pecou no Éden foi um homem, quem veio nos salvar também era homem, mas ele não podia ser apenas homem. Por quê? Porque senão ele não era capaz de nos salvar. Ele tinha que ser Deus e homem para que a nossa redenção fosse plena. Escuta isso: sendo homem, ele nos substituiu. Sendo Deus, ele nos perdoou. Por isso que o nosso Redentor precisava ser Deus e homem aqui na terra. E sabe o que é que as Escrituras falam a respeito dele? Que ele é chamado de Emanuel, que quer dizer o que mesmo? Deus conosco. Aleluia! Então veja o quanto é importante a gente compreender verdades da palavra do Senhor. E o que é interessante é que a Bíblia fala que o Senhor veio, Jesus Cristo veio, e ele se identificou conosco como filho de Deus e como homem também. Amém? Glória a Deus. Então, há uma necessidade da gente ter a correta compreensão das Escrituras.
Abre comigo, por favor, em Lucas 10, 26. Lucas capítulo 10, verso 26. Eu peço a você que tome notas, para você estar acompanhando. Nós iremos construir verdades aqui. Então eu vou explicar com mais calma. Lucas capítulo 10, o verso 26. Vamos ler do verso 25. Verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus. Então Jesus lhe perguntou, diga comigo, Jesus respondeu uma pergunta com outra pergunta. Queridos, isso é normal no nosso Redentor. Paulo fazia isso também, mas Jesus costumava responder perguntas com outras perguntas, principalmente quando lidava com autoridades. Eu vou contar algo para você uma vez. Eu não sei se você já ouviu isso, mas uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: Saulo, você é professor do Rema? Eu disse sim. Essa pessoa disse assim: o Rema é uma escola que ensina heresias. E a minha resposta para a pessoa foi: o que é heresia? Se você não definir para mim o que é heresia, você não pode dizer que eu sou um herege ou que o Rema ensina heresia. E ele disse: heresia é um ensinamento que nega as verdades fundamentais da fé cristã. Eu disse: cite algumas verdades fundamentais da fé cristã. Ele disse, por exemplo, a doutrina da inspiração das Escrituras. Eu disse: nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele disse: vocês negam a doutrina da Trindade. Eu disse: não, a nossa confissão, quando você vai ler a confissão do verbo da vida ou do Rema, está lá: cremos na doutrina da Trindade. O nosso Deus é um único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse: vocês negam a doutrina da criação. Eu disse: não, nós acreditamos sim na doutrina da criação. Tudo que existe foi criado pelo nosso Deus. E a Bíblia fala que sem o Senhor Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Aí eu disse: logo, nós não podemos ser acusados de hereges, porque até agora tudo que você falou e nos acusou como hereges ou como uma seita, eu mostrei para você que nós acreditamos nos fundamentos da fé cristã. Amém? Glória a Deus. Então, eu gosto de responder com outra pergunta também. Aí Jesus respondeu da seguinte forma: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Olha essa pergunta de Jesus. Jesus pergunta o que está escrito e como aquela autoridade estava interpretando. Será que Deus se importa com a verdadeira compreensão do texto que tenhamos, sim ou não, queridos? Será que Deus quer que tenhamos a correta compreensão do texto? Sabe, queridos, porque pode ser que a gente estejamos crendo em algo que Deus nunca falou. Nunca foi propósito do Senhor falar aquilo dali. Por isso que a gente precisa compreender, ler e compreender as Escrituras. Amém? Vamos para mais uma passagem. Mateus 22, verso 29. Estou colocando alguns fundamentos. Mateus 22, verso 29. Aleluia. Mateus 22, verso 29. Esse texto aqui é espetacular, queridos. O contexto aqui é que Jesus está respondendo a saduceus. Quem eram os saduceus? Era um grupo de líderes, de autoridades, que não acreditavam em anjos, em espíritos, amém, queridos? Nem acreditavam também na ressurreição. E daí esses saduceus chegam para o Senhor Jesus com um questionamento. E o questionamento foi o seguinte: tal mulher tinha um marido, o marido morreu,
e ela casou novamente, e aí eles saem contando uma história para o Senhor, e fala, na ressurreição, de quem ela será esposa? Se ela casou, um exemplo, 3 vezes, ela vai ser esposa de quem? Tentando pegar Jesus em alguma falta. Mas olha a resposta de Jesus, verso 29. Aleluia. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que os homens erram? Porque eles não conhecem as Escrituras. Mas por que os homens erram ainda? Porque eles não conhecem o poder de Deus. Você sabia que Deus tem nos chamado, não apenas para conhecermos o texto, mas Deus tem nos chamado para conhecermos o poder de Deus, o mover do Espírito Santo, as ações sobrenaturais do nosso Deus. Por que pessoas erram? Porque elas se apegam apenas ou ao texto, ou elas se apegam apenas às experiências. Nós precisamos, queridos, do texto sagrado e nós precisamos do mover do Espírito para que a gente tenha uma compreensão saudável das Escrituras. Amém? Diga comigo, errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o que é que Jesus está dizendo para nós nesse texto aqui? Essa afirmação aqui de Cristo é uma afirmação negativa, mas se você inverter na compreensão, ela fica positiva para nós. Exemplo, nós poderíamos entender esse texto da seguinte forma: vocês vão acertar se vocês compreenderem as Escrituras e o poder de Deus. Amém? Se eu erro não compreendendo as Escrituras nem o poder, então eu acerto compreendendo as Escrituras e o poder de Deus. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos avançar mais um pouco. Eu trouxe ali para vocês a definição de hermenêutica e eu vou explicar isso para vocês de uma maneira fácil, acessível. Fiquem tranquilos que tudo isso aqui eu vou colocar por fundamentos com calma para que você possa compreender. Definição: hermenêutica é a arte ou a ciência da interpretação. No aspecto bíblico, a hermenêutica visa produzir princípios ou métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. Então, quando a gente estuda um pouco sobre interpretação ou hermenêutica, que é a mesma coisa, quando a gente estuda sobre isso, a gente precisa ter em mente que nós estamos tratando de uma ciência. Amém? Se é ciência, tem princípios, tem regras, mas também nós estamos falando de uma arte. Por que uma arte? Porque você precisa usar a sua imaginação, você aprende coisas e você compartilha com outras pessoas também acerca disso. E, além disso, eu coloquei algumas questões essenciais aqui que facilitarão a nossa compreensão da hermenêutica. 3 perspectivas essenciais. Preste atenção nessas perspectivas essenciais. A hermenêutica é uma ciência, uma vez que faz uma classificação lógica e ordenada das leis da interpretação. Eu vou explicar tudo isso para vocês, vou passar algumas leis, algumas dicas, fica tranquilo que eu só estou apresentando para vocês. 2, a hermenêutica é uma arte, uma vez que é um conhecimento que se adquire e exige tanto imaginação quanto competência para aplicar as leis às passagens selecionadas ou aos livros. E por último, que eu acho extremamente importante, a hermenêutica, quando utilizada para a interpretação das Escrituras, é um ato de caráter espiritual, realizado na dependência da direção do Espírito Santo. E aqui eu quero comentar algumas coisas com vocês. Eu tenho estudado, queridos, já há alguns anos, sobre interpretação das Escrituras. E eu tenho percebido que muitos acadêmicos, eles utilizam os 2 fundamentos ali, a ciência e a arte. Eles entendem que a hermenêutica é uma ciência, a interpretação é uma ciência, mas também é uma arte. Mas muitos deles negam a necessidade da dependência do Espírito Santo. E isso eu não abro mão.
Se a Escritura, se a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, nós precisamos falar com aquele que inspirou os autores. Nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia, queridos, é o livro que você lê na companhia do autor. Amém? Não é qualquer livro. Você não está chegando diante de um livro de algum filósofo. Você não está chegando diante de um livro de uma pessoa muito importante na nossa história. Você está chegando diante do livro de Deus, da palavra de Deus. É o texto santo, inspirado pelo sopro do Espírito Santo. Abra comigo aí, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu vou ler na versão que eu vou passar para vocês, falar um pouco sobre essa versão. Chama-se a LTT. LTT. Literal Texto Tradicional. O nome da versão é LTT. Literal Texto Tradicional. 2 Timóteo 3, verso 16. Eu vou ler nessa versão só para você entender o quanto essa tradução aqui literal do texto facilita para nós a compreensão da doutrina da inspiração das Escrituras. Amém? 2 Timóteo 3,16. A versão LTT diz o seguinte: toda e cada Escritura é dada por assopro de Deus e proveitosa para doutrinação, para reprovação, para correção, para paternal instrução, até para o castigo e também para justiça. O que eu acho fantástico aqui nessa tradução, eu posso indicar para você um aplicativo que você vai encontrar essa tradução, é que ela é uma tradução bem literal. Ela foi feita, publicada em 2015, e ela diz assim, que toda e cada escritura, ela foi inspirada pelo assopro do Espírito de Deus. Amém? Por que é importante a gente entender isso? Porque quando você abre as Escrituras, você está diante do sopro de Deus. Logo, nós precisamos nos aproximar das Escrituras com muita reverência. Nós precisamos nos aproximar das Escrituras com respeito, com um coração aberto, buscando do Senhor as direções certas. Sabe, queridos, você precisa orar antes de ler sua Bíblia. Você precisa orar durante a leitura da sua Bíblia. Você pode parar lendo um texto e você dizer: Senhor, me dá luz para que eu compreenda o que o Senhor está querendo dizer aqui. Eu não estou dizendo que você vai usar a Bíblia para fechar a Bíblia, abrir a Bíblia e ver o que é que Deus tem para você. Não, porque você pode cair no engano por causa disso. Não é isso que eu estou falando. Nós iremos tratar sobre essas questões também, mas eu quero falar para você, queridos, que essa Bíblia, essa palavra aqui, queridos, é a base da nossa fé. Os cristãos só são o que são por causa das Escrituras. É por isso que, durante os séculos, vários inimigos do texto se levantaram. Até hoje existem inimigos do texto. Se você vai numa universidade liberal, o liberalismo teológico, o liberalismo moral, se você vai para uma universidade liberal, eles vão dizer o quê? Que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Se você for lidar com teólogos liberais, eles vão chegar diante da palavra do Senhor e eles não vão entender a palavra como autoridade. Eles vão se aproximar da palavra como um livro repleto de erros. Mas eu quero dizer para você, se a Bíblia, se a palavra de Deus foi inspirada por Deus, a inspiração de Deus não pode ter erros. Amém? Eu não estou dizendo que traduções não têm erros, porque tradução
quando você tira de uma língua para outra língua, com distanciamento temporal e tudo mais, você pode encontrar algumas dificuldades. Mas, se tratando da genuína palavra de Deus, do texto que foi escrito nas línguas originais, não tem erros, porque se tem erros, Deus não inspirou. Alguém entendeu isso? Então, vão tentar, queridos, perseguir o texto sagrado. Eu sou professor de história da igreja também, e eu falo isso quando eu ensino para os meus alunos. Quando você estuda a história do cristianismo, você vai ver que houve um tempo em que um imperador, eu não lembro o nome dele agora, se foi Sétimo Severo ou foi Diocleciano, eu não lembro agora, mas um desses imperadores, ele autorizou queimar todos os escritos, todas as escrituras que tivesse. Onde encontrasse Bíblia, mandou queimar. Não existia ainda a Bíblia nesse contexto, nessa formação, mas onde tinha carta, onde tinha texto, ele mandou queimar. E Deus, mesmo assim, durante a história, tem preservado o texto dele. Amém? A palavra dele. Se nós retirarmos a Bíblia da nossa fé, não resta nada. Você só crê que Jesus morreu e ressuscitou porque o texto diz. Você só está aqui sentado para ouvir a palavra porque o texto diz que você deve crescer em conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Você só é crente porque a Bíblia fala que aquele que crê no Senhor é salvo e esse sim é crente, esse é cristão. Então nós precisamos das Escrituras, amém? Por isso que eu gosto, todos os anos, quando é no dia 31 de outubro, eu sempre gosto de fazer nas minhas mídias sociais postagens acerca da reforma protestante e a importância da reforma no nosso dia a dia. Por quê? Porque foi graças a Deus, por meio da reforma protestante, que você tem acesso a esse texto aqui. Você sabia disso? Graças a Deus, porque Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero para se levantar contra os desvios da igreja e, priorizando as Escrituras, não aceitar nada senão as Escrituras. É daí onde você vê a seguinte expressão, sola Escritura. Diga comigo, somente as Escrituras. Aleluia. Nós da igreja evangélica, vocês são evangélicos, amém? Nós temos uma regra e um pilar na nossa fé. Qual é a nossa regra fundamental e essencial? Diga comigo, as Escrituras. A igreja romana, queridos, a igreja católica, apostólica romana, ela trabalha diferente. A igreja católica, ela tem como fundamento 3 grandes pilares. Eles trabalham com a tradição, o catecismo e as Escrituras. E muitas vezes a tradição tem prioridade acima das Escrituras. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que a base da nossa fé é o texto sagrado. Amém? Se a Bíblia não diz, a gente não aceita. A gente pode até respeitar, mas a gente não aceita como doutrina para as nossas vidas, porque a Bíblia não diz. Amém? Vou dar um exemplo para você e guarda, se segura aí na cadeira, mas fica tranquilo com isso. A Bíblia não diz que Maria, a mãe do Senhor, a Bíblia não diz que ela nasceu sem pecado. A Bíblia não diz. Amém? A tradição da igreja falou sobre a Imaculada Conceição, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que todos pecaram. Amém? A Bíblia diz que Maria, no cântico dela, ela disse: Deus, a minha alma se alegra, o meu Deus, o meu Redentor. Então Maria clamava também por redenção. Se Maria nasceu sem pecado, se Maria não tinha pecado, Jesus não podia ter morrido por ela. Mas se não só Maria, mas toda a humanidade estava debaixo do pecado, o Redentor morreu por todos nós. A tradição vai dizer que ela era imaculada. A Bíblia diz que ela precisava de arrependimento. Você vai ficar com o quê? Diga comigo, com a Bíblia. Agora a gente respeita. Amém? A gente respeita. Com isso também, eu vou falar para vocês
que nós cremos que Maria era a mãe do Senhor. Nós não negamos isso, amém? E fica comigo aqui, guarda isso no seu coração, mas não há problema de você reconhecer que Maria era a mãe do Senhor e aquele que esteve no ventre de Maria era Deus e homem. Amém? Então, na história da igreja, Maria recebeu um título chamado de Theotokos. Diga comigo, Theotokos, que quer dizer portadora de Deus. A pergunta é, quem esteve no ventre de Maria? Era só homem ou era Deus? Então Maria portou quem no ventre dela? Deus. Amém? Lembra quando Maria vai ter com Isabel? Que Isabel fala, muito me alegra receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Jesus no ventre de Maria era Senhor de Isabel. Aleluia. Então, queridos, nós não temos problema de reconhecer isso, amém? Não temos problema de reconhecer essas verdades. Nós só não aceitamos que Maria era imaculada, né, que nasceu sem pecado. Por quê? Porque as Escrituras falam que todos pecaram e carecem da justificação por meio do sacrifício de Jesus. Amém? Então, diga comigo, entre a tradição e o texto bíblico, não há opção. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vocês estão compreendendo até aqui? Está tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Eu quero ensinar para vocês um método de interpretação chamado dispensacionalismo. Diga comigo, dispensacionalismo. Que é isso, Saulo? É oração em línguas? É quase. O que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo é um sistema teológico de interpretação bíblica que emprega consistentemente uma norma hermenêutica ou uma interpretação como norma, como regra, em toda a Escritura, que divide a história humana em dispensações, através das quais Deus revela-se progressivamente à humanidade sob diferentes formas. Eu vou te explicar algo. Esse sistema aqui a gente aprende no Rema, em uma das matérias, escatologia e aliança de sangue também. Mas o que eu vou te ensinar aqui, por meio desse sistema de interpretação, é que você vai perceber que vai ficar mais fácil você ler as Escrituras. Por mais que tenha esse nome difícil ali, dispensacionalismo, mas você vai ver o quanto vai facilitar a sua compreensão. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que é o dispensacionalismo na prática. Amém? O dispensacionalismo ele tem como base trazer uma revelação progressiva. E o que é uma revelação progressiva? É algo que estava escondido e foi revelado progressivamente para um povo. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Às vezes eu uso esse exemplo, eu vou descer aqui para dar esse exemplo para vocês. Em sala de aula, falando para os meus alunos, eu dou esse exemplo só para explicar para eles. Diga comigo, dispensacionalismo. Vamos lá. Alguém está vendo algo meu aqui? Isso aqui, vocês estão vendo o quê? Diga a mão. Aqui dá para saber, a cor da minha roupa daqui? Agora, vocês estão vendo algo mais? O quê? Dá para perceber a cor da meia? Uns sim, outros não, né? Agora, alguém está vendo mais? Sim ou não? Dá para perceber mais ou menos se eu sou magro, alto, baixo? Dá para perceber? Quanto mais eu me aproximo de você, você consegue ver mais coisas, sim ou não? Você consegue ver alguns traços? Você percebe que eu sou magro mesmo, de verdade? Quanto mais eu me aproximo de você, mais você me conhece. Quando a gente fala de dispensacionalismo ou de revelação progressiva, nós estamos falando, e segura isso aqui, nós estamos falando de um Deus se revelando progressivamente durante toda a Escritura, até que então ele desceu aqui. Ele esteve aqui entre nós. E João capítulo 1, verso 14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Chegaram para o Senhor Jesus, Filipe disse para eles, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, há quanto tempo eu estou convosco? Quem vê a mim, vê ao Pai.
Ou seja, queridos, a revelação, esse sistema, ele ensina para nós a revelação no decorrer das dispensações, das eras, Deus se revelando para a humanidade progressivamente. A ideia era, vocês ainda não me conhecem como deveriam conhecer. Vocês ainda não me conhecem como deveriam conhecer. Até que ele desce até aqui. E João, escrevendo acerca disso, na sua epístola, João diz assim... Em 1 João, João diz assim: nós vimos o verbo da vida, Jesus. Nossa mão apalpou o verbo da vida. Nossos olhos viram o verbo da vida, Jesus. Deus homem, Deus em carne, Emanuel esteve aqui. Amém, queridos? Aleluia, o Deus conosco. Então essa é a ideia da revelação progressiva, essa é a ideia desse sistema dispensacionalista. Só que esse sistema, ele tem algumas questões legais. Por exemplo, veja que eu coloquei aqui hermenêutica norma, ou uma norma hermenêutica. O que quer dizer isso? Uma interpretação como regra. Que interpretação é essa como regra? A interpretação literal. Alguém diga literal. Como assim? O que quer dizer interpretação literal? É que Deus disse exatamente o que quis dizer. Amém? Quem já viu aqueles pregadores que estão lendo a Bíblia, ele fala assim, não, na verdade aqui Deus não quis dizer isso não. Aí eu tenho um pastor que foi meu professor, que ele diz assim, se Deus não disse o que queria dizer, por que ele não disse logo o que queria? Então, queridos, Deus compartilhou conosco exatamente aquilo que ele queria dizer. Amém? Então a base da nossa fé, ou a maneira com que nós iremos nos aproximar do texto, é de uma maneira literal. Quem veio dirigindo aqui para a igreja? Quem veio dirigindo? Levanta a mão. Quem viu que tinha placas, sinalização? Se você interpretasse aquelas placas de uma maneira figurada, você não chegaria aqui. Está lá uma placa. Tá lá um exemplo, vou dar um exemplo do sinal de trânsito. Está lá um sinal de trânsito vermelho. E você entendesse, não, vermelho, sangue, justificação, acho que ele está dizendo que é para eu passar direto. O que ia acontecer? Um acidente. Sabe por quê, queridos? Porque você precisa interpretar aqueles sinais literalmente. Amém? Você tem uma placa que diz que é proibido virar à direita. E você diz assim, não, aqui é uma figura de que eu não posso seguir em frente. Você estava confuso, você não ia conseguir ter uma evolução na sua direção, você ia bater muito, ia ter muitos acidentes. Por quê? Porque você não estava interpretando corretamente as placas. Guardem isso aqui, a base da interpretação do texto bíblico é literal. Amém? A base é literal. Agora, tudo que está no texto bíblico é literal? Não. Quem entendeu isso aqui? Eu leio procurando o sentido literal, mas nem tudo é literal. Quer um exemplo? Fica melhor um exemplo? A Bíblia diz assim, se teu olho te faz pecar, arranca-o. Eu não vou nem perguntar quem já pecou usando o olho. A Bíblia diz, se tua mão te faz pecar, arranca. Gente, não ia sobrar nada. A Bíblia não está dizendo literalmente que é para você arrancar seu olho, que é para você arrancar sua mão. A Bíblia está dizendo assim, remova aquilo que te faz pecar. Se você tem problemas nessa área de visualizar coisas que te afastam de Deus, então corte, remova, tire, afaste aquilo que está removendo você de Deus. Amém? Fazendo você se afastar do Senhor, da comunhão do Senhor. Então, a gente precisa entender isso. Vou dar um outro exemplo. Nas Escrituras, nós temos passagens em que a Bíblia usa figuras, metáforas, e a gente precisa de sabedoria e procurar nos aproximar diante disso, pegando a verdade central. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo legal aqui. A palavra serpente na Bíblia, quando a gente escuta a palavra serpente, naturalmente a gente já associa a algo negativo. Não é assim? Porque a gente lembra da serpente lá no Éden. Mas a Bíblia e o próprio Jesus utilizou
a figura da serpente como algo positivo e também como algo negativo. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala raça de víboras, serpentes. Mas a Bíblia fala, sejam prudentes como a serpente e mansos como uma pomba. Aleluia. Está vendo que é serpente, nos dois casos serpente. Mas só o contexto vai nos indicar qual é o verdadeiro sentido daquela palavra. Amém? Então não traduza sempre isso. Cuidado com algumas falas universais. Eu ouço muito isso, alguns pregadores falando assim. Todas as vezes que nas Escrituras a palavra serpente aparece, é sempre como algo negativo. Não, nós já vemos que não. Cuidado com essas afirmações. Todas as vezes que nas Escrituras tal palavra refere-se. Porque a gente tem que entender que a base para a compreensão de um texto não é você pegar um dicionário. Isso aqui é muito comum. Eu estudei grego já durante alguns anos e eu via que os professores diziam assim, cuidado com isso. Eles pegam um dicionário Strong ou Vine e ele pega uma palavra lá, por exemplo, a palavra apóstolo. E ele pega a palavra apóstolo e ele vê que um dos significados de apóstolo quer dizer enviado, aquele que foi enviado. Mas a palavra apóstolo também pode ser um mensageiro, que também é enviado em certa parte, amém? Mas há uma diferença. Então a gente tem que entender isso. Então a correta compreensão de um texto não é olhando só o significado da palavra, é aquele termo dentro do texto. Aí você vai compreender a totalidade daquilo que o autor bíblico está querendo passar para você. Amém? Então tenham cuidado com isso, mas sempre utilizem o literalismo como uma base para a sua interpretação. Um irmão mandou uma mensagem para mim. Olha essa mensagem que o irmão mandou. Foi uma irmã. Ela disse, professor Saulo, eu tive uma interpretação maravilhosa e eu queria saber se você concorda com ela. E eu disse, qual é a interpretação? Ela disse, veja só, a Bíblia fala que Jesus, quando estava lá na cruz, ele deu um grande grito, ele bradou, o soldado furou ao lado do Senhor, saiu água, você já sabe disso. E daí, essa pessoa disse o seguinte, que aquela água que saiu, que estava misturada com sangue, que caiu na terra, que a terra tinha sido amaldiçoada, purificou a terra naquele exato momento que a água caiu no chão. Aí eu falei para ela assim, olha, a gente pode acreditar numa terra que será purificada futuramente, no reino milenar do Senhor Jesus Cristo, na eternidade, podemos acreditar nisso também, mas a proposta do texto bíblico ali não era falar de purificação da terra. Na verdade, Jesus foi para a cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Diz a Bíblia que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Então, Jesus foi para a cruz como redentor, como substituto perfeito para nos perdoar. Amém, queridos? A terra ainda está debaixo de maldição. A terra ainda geme e suporta angústia até agora. Mas em breve, futuramente, haverá também uma restauração para a terra. Amém? Alguém dá um glória a Deus? Amém. Mas a gente deve ter cuidado com essas aplicações, com essas interpretações que não é intenção do autor bíblico. Amém? Cuidado com isso, queridos, porque senão a gente pode estar transmitindo algo para as pessoas que não era intenção daquele autor inspirado. Eu tenho algo mais para dizer. Que divide a história humana em dispensações através das quais Deus revela-se progressivamente à humanidade sob diferentes formas. Nós veremos, queridos, que esse sistema dispensacionalismo, nós encontramos na Bíblia a palavra dispensação, mas nós não encontramos na Bíblia o número de dispensações. Por exemplo, a Bíblia não diz quantas são as dispensações. Mas alguns sistemas dispensacionalistas falam sobre 7 dispensações. Eu acho legal. Eu falo sobre 7 também. Mas não é bíblico o número 7. Saulo, o que é uma dispensação? Corresponde ao trato de Deus com um povo específico. Ou seja, Deus está tratando com o povo durante um tempo. A ideia de uma casa, quem é dona de casa sabe disso. Pensa numa casa
com vários cômodos, e você decide organizar aquela casa. Você começa pela sala e você vai organizando progressivamente. Cada parte da casa seria uma dispensação. Entendeu agora? Então Deus está se revelando progressivamente em cada era, em cada parte da história da humanidade. Alguém dá uma glória a Deus? Vamos avançar. Eu não quero deixar cansativo para vocês. Eu voltarei para explicar isso aqui depois. Eu quero passar algo mais aqui. Eu fiz esse gráfico aqui, queridos, está no meu livro também esse gráfico. Visão sobreposta das dispensações, revelação progressiva. Propósito das dispensações é revelar o plano da salvação e do reino. Vamos lá. Alguém me perguntou uma vez, qual o propósito das Escrituras? Se eu perguntasse para você, qual o propósito das Escrituras? Você saberia responder? Sabe o que diz a Bíblia? Que tudo o que foi escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, sejais salvos. Então a Bíblia é o propósito das Escrituras, o propósito da Bíblia é nos salvar dos nossos pecados. Amém? É transmitir a revelação de Deus que nos salva por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salva dos nossos pecados. Mas olha, observa isso aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas ali tem o nome plano. Plano. Nessa coluna aqui eu coloquei salvação e reino. Esse é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Diga comigo, salvação e reino. Então, desde o início, quando Deus criou o homem, Deus compartilhou algumas verdades. Deus criou Adão e Deus disse para Adão, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra. A ideia de domínio é reine, governe. Amém, queridos? Mas a Bíblia fala também, após a queda do homem, você vai ver diversas passagens apontando para um redentor que viria futuramente. Na verdade, a Bíblia fala que Jesus, o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então nós encontramos a ideia dessas duas verdades, salvação e reino. Plano, salvação e reino. Qual a maneira que Deus utilizou para compartilhar esse plano? As dispensações. Por exemplo, quando nós olhamos aqui para a primeira dispensação nesse sistema, eu vou utilizar o numeral 7. A Bíblia não diz 7, amém? A Bíblia fala dispensações no plural. Mas esse sistema aqui a gente pode entender 7. Tem teólogos que defendem 4, 3. Eu não vejo problema nas 7, não. Mas veja só, nós temos ali a inocência. O que quer dizer a inocência? Quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam numa condição de consciência de pecado, ou eles estavam inocentes diante de Deus? Adão se aproximava diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhum complexo de inferioridade, amém? Não havia consciência de pecado. Então nós temos ali esse trato de Deus com o homem durante esse período. E você sabe que aqui existiam regras. Deixa eu só falar algo para vocês. Muitas pessoas asseveram que antes da lei de Moisés não havia nenhuma lei. Isso não pode ser verdade. Porque quando Deus criou Adão, Deus deu leis, regras. Escuta isso, todas as vezes que a humanidade ficou sem lei, sem regra, essa humanidade se destruiu. Então o homem precisa de regras, o homem precisa de leis, amém? Então Deus passou uma lei para Adão. Qual foi a lei? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer. Se você comer, certamente morrerás. Então existiam regras, sim. Alguém dá uma glória a Deus? Vamos avançar, logo mais vai tocar para o seu intervalo. Nós temos também a consciência. Após a queda do homem, o homem passou a andar segundo a vontade da carne e dos pensamentos, diz a Bíblia, e era por natureza filho da ira. Depois nós vemos o governo humano. Quem lembra que o homem foi fazer uma torre de Babel, a conhecida torre de Babel, com o propósito de ter os seus nomes conhecidos e tocar os céus. E Deus interrompeu aquilo, porque Deus não compartilha a glória dele com ninguém, amém? Nós temos também ali promessa ou patriarcal, o período em que Deus escolheu os patriarcas. Quem lembra o nome de um patriarca aí? Vamos lá, gente? Abraão, gente, Abraão. Então Deus escolheu Abraão, Isaac, Jacó, e você já sabe da história, para compartilhar a verdade. Deus também trouxe a lei por meio de Moisés. Hoje nós estamos em qual dispensação? Em qual dispensação mesmo? Da graça de Deus.
Resta quantas dispensações? Diga uma. Que será que período? O período do reino do Senhor. Amém? Eu não sei se você sabia, mas haverá um momento que Jesus Cristo reinará aqui nessa terra sobre todos os povos. E aqui, queridos, eu não posso deixar de fazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Vai ser o fim dos governos corruptos. Porque Jesus, o Messias, estará de Jerusalém reinando sobre todos os povos. E nós reinaremos junto com ele. Ah, como eu anseio por esse governo. Não haverá injustiças no reino do nosso Jesus, do nosso rei. Amém? Será um reino de justiça, paz e alegria. Ah, Saulo, mas hoje já é um reino de justiça, paz e alegria, num aspecto espiritual. Mas haverá um momento que literalmente, de Jerusalém, Jesus reinará sobre todos os povos. Diz a Bíblia, queridos, que o lobo habitará com o cordeiro, o leão comerá palha. Gente, leão come carne. Mas diz a Bíblia que no reino futuro o leão vai comer palha. Meu Deus! Ah, como eu anseio por esse governo do Messias Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu tenho alguns minutinhos, eu quero falar algo ainda com vocês. Você sabia que nós devemos viver na expectativa desse reino? Sabe por quê? Porque tanto os profetas do Antigo Testamento como no Novo Testamento falavam sobre o momento que o Messias viria para reinar. Quem lembra da profecia do nascimento de Jesus lá em Isaías? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Bom, o menino já nasceu. Amém? Jesus já esteve aqui entre nós. Mas eu não vejo o governo de toda a terra sobre os ombros dele. Eu não vejo paz sem fim. Eu não vejo isso acontecendo. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa terra, os nossos governantes, eles são injustos. E escuta isso. É impossível existir paz se não houver justiça. Por que não há paz nas nações? Porque os governantes são injustos. Porque os homens são injustos. Como não tem justiça, não pode existir paz. Mas em breve haverá um reino de justiça. E o reino de justiça trará paz. Aleluia. Eu não sei você, mas o meu coração arde de expectativas por esse dia do governo do Messias, Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então, queridos, a ideia do dispensacionalismo é revelar o plano de Deus no decorrer das Escrituras para as nossas vidas. Por que é importante a gente compreender esse sistema? Porque esse sistema vai trazer para nós tanto a revelação progressiva, como ele vai nos ensinar que existem promessas de Deus que foram feitas para povos diferentes. Por exemplo, quando eu leio as Escrituras, nós encontramos 3 povos, que são eles, os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Desses 3 povos, você é qual? Diga comigo, eu pertenço à igreja de Deus. Por que isso é importante você ter em mente? Porque se você não tiver a correta compreensão de quem você é na referência bíblica, ou seja, para quem Deus está se referindo quando fala algo, você vai fazer uma confusão e vai pegar textos que foram aplicados para os judeus e aplicar para a sua vida e dizendo que é para você. Por que existe hoje muitas posições na área da escatologia, a doutrina do fim? Por que pessoas falam que a igreja vai passar pela tribulação? Por quê? Porque eles acham que se a tribulação é prometida para os judeus, a igreja deve ser um judeu, então a igreja vai passar pela tribulação. Mas a igreja não refere-se aos judeus. Igreja refere-se ao grupo que nasceu de novo. É um organismo distinto de Israel, que pertence ao Senhor, que nós somos, queridos, novas criaturas, nascidos de novo, santos, eleitos, irmãos, os da fé, e não há nenhuma promessa para que a igreja de Cristo experimente o período tribulacional que há de vir sobre o mundo inteiro. Amém, queridos? Então precisamos trazer a distinção dos povos, e eu explicarei isso para você em breve. Então eu vou deixar aqui já no ponto, só para você ver. Pode passar o próximo slide, acho que só para eu deixar aqui para eles verem. Tem um slide aqui que é sobre os 3 povos. Os 3 povos na Bíblia
Na próxima, depois do intervalo, nós iremos compartilhar algumas verdades sobre isso. E fica tranquilo que a gente vai colocando fundamento e depois a gente vai compartilhando algo mais. Amém? Ronald, pode vir?